meio às ruas movimentadas do município de Boca da Mata, no estado de Alagoas, existem histórias que inspiram, trajetórias que desafiam os destinos e sonhos que se realizam. Aqui, mergulharemos na vida dos empresários conterrâneos, aqueles que, para começar, ousaram, visionários, que começaram com coragem, força e muita determinação. Nesta cidade, onde em cada esquina guarda uma história, homens e mulheres simples transformaram dificuldades em oportunidades, adversidades em degraus para o sucesso. Cada um destes empresários teve um começo modesto, uma ideia simples e um sonho audacioso. Alguns começaram em garagens apertadas, outros em bancas simples da feira local, em outros nos quartos das suas residências, como foi o caso da 26 Treinamentos. Mas todos esses empreendedores compartilham de algo em comum, que é a crença de que os seus negócios e as suas ideias dariam certo. Nós acreditamos que existem inúmeros caminhos para serem seguidos e não necessariamente esses caminhos precisam ser aqueles que a sociedade dita que precisa ser seguido. A gente precisa, às vezes, pensar fora da caixa, sair do convencional e ter a coragem de trilhar o nosso caminho. E esse documentário foi criado com esse intuito, para possibilitar a você, potencial empreendedor, entender que você não precisa ter um capital exagerado para tirar um negócio do papel. Muitos começaram com R$180, outros com R$200 e outros até com zero de caixa, mas fizeram a ideia dar certo, porque todos tinham coragem, disciplina, força de vontade, proatividade, e todos esses elementos estão ao nosso alcance. Basta a gente querer buscá-los. Queremos que vocês entendam que não importa de onde você vem, mas para onde a sua determinação o leva. Seja bem-vindo ao documentário Do Zero ao Tudo. Na realidade, a decisão de abrir o Boca não foi minha. Ele foi da minha esposa. E eu costumo dizer que ela encheu meu saco porque eu não queria. Eu não me imaginava vendendo hambúrguer. A gente juntou uma galera, a gente fez uma hamburgada em casa, todo mundo gostou. E na época, eu lembro que eu trabalhava com meu pai e ela trabalhava em outra cidade, né? E a gente ganhava pouco, mas dava para viver tranquilo. E quando a gente fez essa hamburgada, era época de Natal, os familiares, e aí surgiu, né, essa indagação. Por que vocês não abrem uma hamburgueria? Eu acho que o Boca hoje só aconteceu por conta dela. A gente tinha exatamente R$200, e aí a gente investiu nos insumos, em tudo. Não tínhamos equipamento. A gente foi pegando emprestado uma chapinha, chapa de fogão mesmo, aquela chapa rústica. Eu usei a geladeira da minha sogra, a cozinha da minha sogra, na época a gente morava lá na casa dela. E pronto. Não se chamava Boca Burgers, não tinha nome. Tinham três burgers. A gente não vendia porções, a gente não vendia refri e a gente não fazia entrega. Quem quisesse comer tinha que ir lá buscar. Mas no primeiro dia a gente anunciou, eu criei nomes para os burgers americanos que muita gente não sabia falar também, então foi difícil para o pessoal. Pedia pelo número. Ah, eu quero esse número 1, número 2 e tal. E no primeiro dia eu fiz uma quantidade X e em uma hora e meia mais ou menos a gente conseguiu vender essa quantidade. E aí no segundo dia eu aumentei um pouquinho e em 1h30, 2 horas a gente conseguiu vender. Aí a gente se mudou para a área da minha sogra, onde a gente fica até hoje, né? Nossa cozinha é lá. E a gente foi melhorando, a gente comprou uma chapa profissional, a gente comprou freezers, geladeiras, tudo, e
E foi assim que começou, da necessidade e da força de vontade da minha esposa. Desde cedo eu já trabalhava com vendas. Em 2015 eu era estudante de ciências contábeis e vi a oportunidade de ganhar uma renda extra. Comecei com vendas online, a demanda foi aumentando até que tive que abrir um ponto físico em um pequeno espaço. As vendas foram se expandindo até chegar ao momento atual, que é a nossa loja. Nós tivemos essa ideia, partiu mais da parte dele, porque eu estava começando a deixar o meu trabalho, eu trabalhava de fisioterapeuta, e ele viu a necessidade de a gente criar algo novo. Então ele teve essa ideia e foi uma virada de chave para a gente começar. A gente começou a pensar sobre ter uma banca na feira, fazer alguma coisa, porque não tinha nada que fazer. Jovem, saindo da adolescência, e liso, batendo. Aí a oportunidade era pouca. Aí um amigo falou que uma ideia boa aí, se a gente for a Caruaru e comprar alguns brinquedos, algumas bugigangas e botar na feira, dá para acabar ganhar um dinheirinho bom. Aí eu peguei aquela ideia, só tinha aquela ideia mesmo, expectativa nenhuma para os jovens no começo do milênio, do novo século. Não tinha tantas oportunidades como a gente tem hoje, né? Estudo, tem aí FAO, acaba até para estudar ganhando dinheiro. Antigamente não tinha nada disso não. Aí um amigo, o Mainho do mercado, arrumou um trabalho para mim em um bar. Aí eu ajuntei R$180 e fui para Caruaru. Então, eu acho que o desafio principal foi eu chegar ao ponto de entender, de ouvir, né, a minha esposa, como eu falei, e entender que aquilo ali seria algo legal. E aí vieram os outros desafios que foram na questão financeira, né, você abrir um negócio do nada, sem perspectiva. Eu nem tinha estudado sobre aquilo, então assim, acho que esses foram os principais desafios, questão de, poxa, eu não tinha nada, eu não tinha uma chapa, eu não tinha um freezer, eu não tinha nem o local direito para conseguir fazer e acho que quando a gente é empreendedor, a gente quer fazer com excelência, né? Então, eu acho que é isso. Primeiro, acho que o principal problema era eu mesmo, eu botar na minha cabeça que ia dar certo. E o segundo foram os desafios de realmente começar a conquistar as coisas, porque eu não tinha nada, né, quando eu comecei. Capital inicial, a comunicação, conhecer a demanda que o público precisava naquela época e lidar com críticas. O primeiro desafio que a gente enfrentou foi realmente a pandemia. Era novo e a gente não sabia como se portar. Mesmo a gente iniciando, a gente abriu açaí dentro da minha casa e foi um desafio trabalhar dentro de casa, eu, minha prima e meu cunhado. E aí a gente não sabia se ia dar certo e também foi um fenômeno para a gente a quantidade de pedidos desde o primeiro dia. Então, nosso primeiro desafio foi, no primeiro dia o açaí acabou. O nosso segundo dia, a gente teve que contratar. E também, como essa pessoa, a terceira pessoa que a gente não tinha contato, a gente tinha medo do que ela poderia trazer para a gente de fora, porque a gente estava numa bolha, né? No começo foi tenso, porque com pouco dinheiro, eu juntei os R$180, eu fui para Caruaru, eu e um amigo, teve que pagar metade da passagem dele. Aí já vai negócio de uns 20% do valor do dinheiro, só a passagem dele. A minha, acho que eu praticamente, depois de pagar a passagem, sobrou acho que uns R$120. Aí a feira em Caruaru começava às 5 horas da tarde, 6 horas da noite, o dinheiro já tinha evaporado. Aí deu para comer alguma coisinha ali, um café, mas só que a gente tinha que esperar o pessoal da Kombi, ele terminar as compras dele. Só terminava no outro dia, umas 6 a 7 horas da manhã. Aí beleza, o dinheiro acabou, 6 horas da tarde, para 6h30 o dinheiro acabou.
A gente teve que esperar o pessoal, aí já não teve dinheiro para comer. A gente esperou, veio, aí o que eu trouxe de Caruaru foi uma bolsa desse tamanho assim, e uns 4, 5 quadros que vendia muito no tempo, quadro de cantor. Aí a gente veio ter uma banca aqui, em frente ao Banco do Brasil. Aí a mercadoria, quando eu fui montar a banca, faltou a mercadoria. Aí a banca era menor do que isso aqui, do que essa bancada. Aí eu só usei a metade, a outra metade eu tapiei para ter uns brinquedos assim. Aí eu ainda trabalhava lá no bar. Aí foi 2 irmãos meus, o Alexandre e o Emanuel. O Alexandre ficou com vergonha e foi logo embora. O Emanuel foi quem ficou lá, me ajudando, eu trabalhando lá no bar e o Emanuel na banca. Aí eu disse ao rapaz do bar que não ia mais trabalhar, que eu tinha botado uma banca e tal, e daquele momento em diante, o próximo final de semana eu não ia. Aí ele ficou rindo, disse, agora você vai ser empresário, né? Tá certo, tá bem. Aí começou a nossa luta. Quando a gente começou, eu era o cozinheiro, eu era o chapeiro, a Luana me ajudava em tudo, minha esposa. Minha sogra também começou me ajudando bastante. Eu acho que já começou a partir daí. Eu acordava 7 horas da manhã, e aí eu tinha que fazer a feira, eu tinha que comprar os insumos, eu tinha que preparar, né, tudo, e à noite eu era o chapeiro. E aí, 11 horas da noite, mais ou menos, a gente parava, e aí a gente ia limpar, ia dormir, e no outro dia era tudo a mesma coisa. Foram 2 anos assim, foi cansativo, complicado, e aí vem aquela questão, você nunca acha que alguém vai conseguir fazer o que você faz, né? E bem como você faz, como você imagina que faz. E aí foi quando eu pensei em colocar alguém na chapa. E aí não foi assim por... vou colocar alguém na chapa. Não. Eu machuquei meu joelho, precisei fazer uma cirurgia e eu precisei que alguém ficasse na chapa. A partir desse momento, eu consegui me desgarrar um pouquinho do operacional. Foi a primeira desgarrada de operacional que eu tive. E eu coloquei alguém para fazer isso aí. A partir daí, as coisas começam, a sua cabeça começa a funcionar melhor. Você tem mais tempo para pensar, você tem mais tempo para olhar de fora o seu negócio. Essa foi uma parte assim que foi uma parada que fez eu pensar mais. E em alguns momentos você vê que as coisas não são tão fáceis. Durante a pandemia, tudo fechou, o pessoal só conseguia entregar por delivery e começou a bombar. Delivery começou a bombar. E começaram a abrir empreendimentos de comida, no caso, né, que é o meu ramo. E eu pensei que ia tudo ficar mais difícil. Mas durante a pandemia não ficou, pelo contrário. As coisas melhoraram de um jeito que eu achei que tinha alguma coisa errada. E realmente tinha. Quando chegou 2021, a pandemia foi em 2020. Quando foi em 2021, eu lembro que eu tive uma queda de cerca de 40% no meu faturamento. E aí você tem que ser resiliente, né? Você tem que parar, você tem que pensar e dizer, e agora? O que é que eu faço? Você imagina você tá vendendo X e de repente 40% daquele X sair do seu orçamento. E geralmente você conta com aquele X. Você não imagina que até pode oscilar, mas você não imagina uma oscilação de 40% no seu negócio. Foi aí, na realidade, a primeira vez que eu percebi que não é tão fácil administrar, gerir um negócio. E se eu não tivesse parado para pensar, se eu não tivesse dado um tempo para mim mesmo assim, talvez o Boca não tivesse mais hoje aqui, porque realmente estava muito complicado. E essa é a importância de você aprender, estudar a questão da administração, a questão da gestão. Você tem que aprender a precificar, você tem que aprender a olhar e ver, por exemplo, isso aqui eu não preciso mais, é um gasto desnecessário. Isso aqui, se eu colocar isso aqui, ao contrário também, se eu colocar isso aqui, talvez eu elimine um funcionário, talvez eu elimine esse gasto aqui que está sendo. Então, assim, você tem que estar sempre pensando. Se você for uma pessoa que fica
muito tempo no operacional, você não vai conseguir isso. Hoje o Boca Burgers ele funciona 95% sem mim lá dentro, sem a minha pessoa lá dentro. Hoje eu faço muito pouca coisa no operacional do Boca, pouquíssima coisa, talvez tome um dia da minha semana. E é isso, eu acho que você tem que saber observar, você tem que sair um pouquinho para olhar de fora e estar sempre mudando, sempre se adequando, sempre vendo o que é que está precisando para que o negócio flua. Devido ao pequeno capital inicial que iniciei com a loja, foi preciso eu ter paciência no processo, ser determinado e buscar aprender sobre o comércio que eu estava me inserindo. A gente pegou, como já foi falado, a gente iniciou o nosso delivery lá em casa na pandemia. Como era tudo muito novo para a gente tem aquele medo. Mas tinha que trabalhar, tinha que correr atrás, tinha que ter uma iniciativa sempre para manter o negócio. E foi assim, e foi muito difícil lidar com as adversidades. Exigiu muita coragem e determinação por parte deles, que sempre estavam em casa. Eu, de início, nesse início, eu trabalhava na Guardiã e não ficava ativo 100%. Eu só chegava assim no final da tarde, no início da noite. Aí tomava um banho e começava a ajudar. Mas eles que tocavam tudo durante o dia. E, assim, foi muito difícil mesmo lidar. Quando eu chegava, tinha que tomar aquele banho de álcool com cuidado. Tudo muito novo, ninguém sabia o que estava se tratando ali. Então, a gente teve que se adaptar também com a casa, porque era dentro de casa, era aquele vai e volta dentro de casa dos entregadores. Higiene. E tinha o tempo todo a avó dela, que era o tempo todo. E a gente tinha que ter aquele cuidado de não chegar próximo a ela, para não passar nada. E a gente se desenrolou. E passou a pandemia assim, de uma forma muito boa, que ninguém adquiriu, né? Depois é que teve algumas pessoas que adquiriram e a enfermidade, mas não foi nessa época. Porque no tempo a gente tinha que... Eu só tinha aquilo ali mesmo, a expectativa era zero. O bar só era um dia, era sábado e domingo, se eu não me engano, 2 dias. O ganho era pouco. Aí você acredita que ali vai dar certo. Aí graças a Deus a gente acreditou. Aí com o tempo, aí eu me converti ao cristianismo, ao evangelho. Aí quando você conhece o evangelho, a sua mente ela abre. A Bíblia é um manual de vida, né? Para tudo tem um manual. E para nossa vida Deus deixou a Bíblia. No coração de cada empreendimento reside um desafio, um obstáculo aparentemente insuperável que testa os limites da nossa imaginação e determinação. Mas é precisamente nesses momentos de adversidade que a verdadeira magia acontece. No início de cada jornada empreendedora, encontramos barreiras aparentemente intransponíveis. No entanto, são nesses momentos cruciais que a chama da inovação é acesa, alimentada pela necessidade urgente de encontrar soluções criativas. Mas o que diferencia os visionários dos meros espectadores é a resiliência incansável e a determinação inabalável. Diante de cada obstáculo, eles não recuam, mas sim avançam com coragem e convicção. Cada revés é visto como uma oportunidade de aprendizado, cada fracasso como um trampolim para o sucesso. É essa mentalidade que os impulsiona além dos limites convencionais, rumo a novos territórios de descoberta e realização. Na realidade, eu sempre gostei muito de lanche, né? Principalmente fast food, assim. Sempre gostei muito de pizza e hambúrguer, sempre fui muito fã. E quando eu era pequeno, não tinha dinheiro para comprar, né? Passava assim na frente do McDonald's, que é a minha maior inspiração, é o McDonald's, com certeza. E eu passava em frente ao McDonald's e tal, e não podia. De vez em quando, eu conseguia comer umzinho, né? E aí depois, e aí eu cresci, né? Mas sempre com essa questão do McDonald's, sempre, independente. Eu nem imaginava em colocar o Boca Burgers, nem imaginava em participar do ramo
da comida, do fast food, assim. Mas eu sempre gostei muito, achei muito massa essa questão do McDonald's. Porque, poxa, era uma franquia, um negócio que tinha em vários lugares, sempre do mesmo jeito. Você comia, tipo, em São Paulo, era daquele jeito. Você vinha para Maceió, era daquele jeito. Você ia para o Rio de Janeiro, era daquele jeito. Então chamava atenção. E aí, depois veio o Careca, né, velho, aqui em Alagoas, que é referência. Comi muito lá no Careca, gostava muito, mas ele não tinha essa pegada do artesanal. O que eu achava legal era a questão do empreendedor mesmo, Careca. Achava muito massa. Claro que os lanches dele eram muito bons, mas assim, o que me chamava atenção era o empreendedor Careca. E eu acho que esses dois, assim, o McDonald's no geral, e eu acho que o McDonald's é inspiração para muita gente do ramo do hambúrguer, assim. E o Careca pelo empreendedor que ele é. Acho que esses dois aí foram os que me inspiraram mais. A minha história de inspiração foi do meu próprio pai, que eu via ele trabalhando na feira e com isso eu vi a possibilidade de eu ter o meu próprio negócio. O empreendedor em si que inspirou a gente nessa área, em delivery, em trabalhar no ramo alimentício, foi o Careca, porque ele começou do zero mesmo. Ele tinha, acho que era um carrinho de mão e levava aí o sanduíche em todos os bairros de Maceió. E depois o David trouxe pra gente e mostrou o Açaí do Cabeça, que é em Maceió, mas hoje ele tem várias filiais. E o jeito descontraído dele lidar com o público, que é a cara dele, parece muito com ele. Ele é muito brincalhão, extrovertido e veio nessa vibe. E a terceira pessoa que nos inspira diariamente, que não é do ramo alimentício, mas é uma grande empreendedora, dá muitas lições de vida, é Luiz Helena Trajano. Aí eu comecei a ler, comecei a entender sobre o povo judeus. E eu vi que o povo judeus, que Deus tinha abençoado eles, e eles, aonde ele bota a mão, eles são prósperos. E os judeus, para onde eles vai, ele prospera. Aí tem até uma história que os judeus vieram para o Nordeste brasileiro, entre Maragogi e Pernambuco e Recife, com os holandeses. Aí os holandeses, naquele Brasil antigamente, aí tinham os holandeses e os portugueses. Aí o português conseguiu expulsar os holandeses e expulsar os judeus. Os judeus pegaram um navio e subiram para uma terra que não valia nada. Hoje é Nova York. É o metro quadrado mais caro do mundo. Aí a gente entendeu que quando a gente se converte, a gente faz parte desse povo também. Cristo ele nos torna parte do povo de Deus. Aí eu fiz um voto a Deus que se eu ganhasse um trocadinho, eu investiria no reino de Deus e no evangelho. Aí hoje a gente já construiu algumas igrejas, investimos em alguns missionários, tem missionário formado e seminarista também. Estamos investindo em seminarista agora. E graças a Deus, Deus tem honrado. E só tenho que agradecer. Então, no início, né? No início, a gente não tinha muita criatividade, não. Tanto que a gente começou sem nome. E o nome dos nossos burgers eram nomes americanos, que inclusive o pessoal nem sabia falar direito, né? Então era o X-Salad, o McMelt, um monte de coisa assim. Então, aí a gente veio com a questão de nome da marca. Como vai ser o nome da marca? E aí eu acho que foi até um primo da Luana que deu a ideia. Por que você não coloca Boca Burgers, de Boca da Mata? Eu falei, porque quando ele falou Boca Burgers, né, eu imaginei uma boca. Aí ele falou, não, pô, de Boca da Mata. Eu disse, legal. Aí eu disse, e o nome dos burgers? Aí eu não sei se foi ele também, mas alguém falou, por que você não coloca o nome dos bairros? E assim, muitas vezes a gente precisa também de alguém de fora, né? Que venha, que fale com você, que diga, pô, por que você não faz isso? E é muito importante ouvir as pessoas, né? Mesmo que você depois não vá usar, mas que você escuta as pessoas, de repente vê uma ideia legal, de repente a pessoa te fala uma coisa e você, não, isso não, mas leva aquilo ali e aí dá certo. E aí com o tempo a gente foi começando a estudar e a gente foi começando eu assisti muito vídeo no YouTube, eu li muita coisa, muito
muito perfil de Instagram também, de hamburguerias. E aí a gente vai vendo, pô, todo mundo tem uma embalagem legal, todo mundo faz uma parada legal, né? E aí vem essa questão das redes sociais também. Poxa, tem que mostrar a sua marca. Como é que a gente mostra a marca? Tem que fazer vídeo legal, tem que fazer vídeo de qualidade, tem que levar... Hoje em dia tá muito assim, né? E aí foi quando a gente criou... Eu lembro que na época da pandemia, a gente participou de muita live patrocinando. E, cara, a primeira live que a gente fez, o meu produto chegou numa sacolinha, super sem graça. O pessoal pegou lá, abriu e tal, beleza. Mas aquilo ali me deixou incomodado. E aí foi quando surgiu a ideia da gente fazer como o pessoal lá fora. Por que não? Não é porque a gente é de uma cidade pequena, do interior de Alagoas, que a gente não pode. Não, dá sim. E aí hoje a gente tem nossa embalagem com a nossa marca. Essa aqui é a marca antiga, a gente trocou de marca. A gente precisou trocar de marca. Essa já é a nossa terceira marca, né? Nossa logo. E aí a gente tem hoje o nosso saquinho craft, né? A gente tem um lacrezinho para não violar o produto. Nós temos os nossos saquinhos, ó, de porções. E também nossos guardanapos. Então, tipo, tudo no Boca hoje é personalizado. E aí a gente leva a experiência, a gente leva a qualidade, o pessoal olha com outros olhos o nosso produto. Me adequar às possibilidades da época, por exemplo, transformar a garagem da minha casa no meu primeiro ponto físico, a primeira loja. A criatividade é a principal arma para impulsionar as vendas. Já vai entrando no marketing, principalmente no digital. Então, como a gente é jovem, a gente trouxe isso da internet, de comunicação em massa, porque a gente atinge várias pessoas e a criatividade é a peça-chave para tudo isso. Então, a gente tenta fazer reels divertidos, fotos autorais desde o início do açaí. A gente trabalha com fotos autorais e tenta trazer sempre diferente, inovando nas promoções, nas datas comemorativas e está sempre presente com o público. Invista em seu comércio, no seu salão, você olha o que é necessário fazer. Eu não sei, eu não entendo de salão de beleza, mas se aperfeiçoe e não vá querer ter essa vaidade de não, vou comprar um carro, comprar uma moto. Isso pode atrapalhar você e você vai ter uma despesa a mais e acaba se afundando. Sair de dentro da cozinha da minha sogra, procurar um lugar mais adequado, um lugar maior, né? Porque a gente via que estava escalando, a gente via que estava crescendo, então precisava desse lugar maior. A gente tinha um espaço lá atrás que a gente reformou e até hoje a gente está lá. Outro momento de virada foi quando eu vi a necessidade de mais funcionários. Chegou um momento, por exemplo, em que a gente não estava mais dando conta de entregar. Os clientes estavam ficando chateados porque estava demorando muito. E acho que, não sei se é falta de experiência, né? Eu achava que, meu Deus, eu não consigo colocar funcionário, não consigo colocar mais funcionário. Mas com o tempo a gente foi vendo isso e a gente foi colocando, a gente chegou a ter, trabalhando lá no Boca, 7 pessoas. E aí a gente foi vendo a necessidade de colocar mais funcionários, fomos colocando. E hoje eu estou passando também por um momento de reflexão muito grande. Por quê? Porque eu quero tirar o Boca Burgers do delivery apenas e colocar o ponto físico, né? E eu já estou há mais de um ano pensando nisso, pensando muito, pensando. Eu vou dar o primeiro passo agora, que é tirar o Boca Burgers da casa da minha sogra e colocar em um lugarzinho só para ele, continuando com delivery, mas já com a pretensão de abrir o ponto físico nesse mesmo local. Quando eu decidi construir um espaço maior para proporcionar uma maior qualidade aos meus clientes.
A gente iniciou o delivery do açaí da Nanã já com muita força de vontade por parte da gente e por parte dos nossos clientes no querer experimentar o novo, né? E um fluxo de venda muito grande que a gente não esperava. Isso. Foi uma grande surpresa, né? Então, assim, no que foi se tomando uma proporção maior, eu trabalhava na fábrica, que hoje é o nosso fornecedor, Açaí Guardiã, e eu vinha trabalhando no delivery em casa à noite, que sempre chegava no final da tarde, e trabalhava durante o dia lá na fábrica. A minha esposa o tempo todo lá no delivery direto, não tinha como se ausentar também de casa por conta da avó e do delivery. E quando eu chegava, já dava início com eles. Então, assim, ficava muito cansativo para mim. Estava muito cansativo também dentro de casa, da nossa rotina. Estava tudo muito fora do controle, assim, porque não estava tendo mais a casa da gente. Tudo era o açaí dentro, tudo era o açaí dentro. Tinha lá os funcionários, tinha lá a gente, aí tinha a mãe dela, a avó dela, e nunca estava conseguindo, assim, aquela privacidade, mas a gente tomou uma proporção muito grande. Então, tinha aqui a casa da Nanã, desocupada, que a gente ia ter como usar, e eu tive que, de uma certa forma, me ausentar do emprego, do trabalho, que era na fábrica. E foi aí essa virada de chave, grandes viradas. Foram duas grandes viradas, isso. Que foi ela se ausentar da função dela como fisioterapeuta e eu me ausentar do meu emprego para a gente se dedicar ao açaí da Nanã. E vir para o ponto físico, né? Porque a partir do momento que a gente abre o ponto físico, os compromissos são maiores. E a gente veio com medo, porque a gente também abriu na época foi decisivo e crucial por isso, porque estava ficando mais flexível e o pessoal estava cansado de ficar trancado em casa e aí eles queriam novo. E eles esperavam e pediam isso sempre, então foi crucial isso. Para a nossa vida foi deixar os nossos empregos e para o açaí em si foi vir para o ponto físico, abrir um ponto físico e continuar com o delivery, foi... O momento crucial foi quando eu fiz um concurso público. Aí eu passei no concurso público. Era para o prefeito, ou então prefeito da época, ter me chamado. E ele não me chamou. Aí o pessoal do sindicato entrou em contato com a minha irmã e disse que eu tinha direito de assumir aquela vaga. Só era eu ir no promotor e falar para o promotor que eu tinha passado e o então gestor da época, ele não queria me chamar e contratava, que não pode. Aí eu não fui, eu acreditei que ia dar certo, projeto de Deus. Graças a Deus, se eu tivesse, hoje eu era vigilante escolar, e não ia ser uma benção também, mas decidi acreditar, graças a Deus que deu certo. Se não tivesse dado certo, estava lascado. Em cada história de sucesso, há pontos cruciais que mudam o destino do empreendedor, desafiando-o a crescer, a adaptar-se e a superar os obstáculos que surgem em seu caminho. Esses pontos de virada não apenas definem a jornada do empreendedor, mas também revelam sua resiliência e determinação em face da adversidade. O primeiro ponto de virada muitas vezes ocorre quando o empreendedor decide dar o salto e transformar sua ideia em realidade. Este é o momento em que ele deixa para trás o conforto do conhecido e se lança no desconhecido, enfrentando o medo do fracasso e a incerteza do futuro. À medida que a jornada continua, o empreendedor inevitavelmente se depara com desafios inesperados. Pode ser a falta de recursos financeiros, a resistência do mercado ou até mesmo erros de julgamento. Mas são nesses momentos de crise que surgem oportunidades para crescimento e aprendizado. Outro ponto de virada importante ocorre quando o empreendedor é confrontado com a necessidade de se adaptar e inovar. Ele percebe que o sucesso não vem apenas de seguir um plano pré-determinado, mas sim de ser flexível e aberto a novas ideias e abordagens. E então chega o momento da grande virada, o momento em que o empreendedor supera todas as expectativas e alcança o sucesso que tanto almejou. Pode ser a assinatura de um grande contrato, o lançamento bem-sucedido de um produto inovador,
ou a expansão para novos mercados. É um momento de triunfo, mas também de humildade, pois o empreendedor sabe que sua jornada está longe de terminar. Em cada ponto de virada, o empreendedor cresce, não apenas em termos de sucesso financeiro, mas também em termos de autoconhecimento e maturidade. Ele aprende a enfrentar desafios com coragem e determinação, e a transformar obstáculos em oportunidades. E, acima de tudo, ele aprende que o verdadeiro segredo do sucesso está em nunca desistir, mesmo quando o caminho parece mais difícil. Para quem não sabe, eu sou formado em engenharia civil, né? E acho que 6 meses antes de eu me formar, surgiu a oportunidade, a ideia do Boca. E eu sempre quis empreender, sempre foi uma... Se eu fosse partir para engenharia civil, eu tentaria abrir uma construtora, porque eu gosto de empreender. E assim, eu acho que pela história ser uma história difícil, né? Você abrir o seu negócio com um pouco dinheiro, você sem ter nada. E hoje acho que já é uma marca consolidada aqui em Boca da Mata. É uma marca que muita gente conhece, eu acho que muita gente conhece. Então eu acho que essa história serve assim para mostrar que se você quiser, você consegue. Você consegue. É só você tentar ser o melhor, você tentar levar qualidade, levar experiência. Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas querem isso. Eu acho que as pessoas querem uma experiência nova, as pessoas querem coisas de qualidade. Eu acho que qualquer um pode. Saber que passei por dificuldades, que o processo é lento e longo. Fazem 9 anos que decidi encarar esse desafio na minha vida. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa tem que ser determinada e persistir no que realmente quer, até chegar ao objetivo final. Eu creio que a nossa história ela pode inspirar e motivar outras pessoas, tanto na força, na coragem, na determinação, porque a gente abriu num momento difícil. Então, ter paciência, ter força de vontade, não tenham medo, acredite no seu potencial, criem, elaborem, vão além, não deixem de trabalhar e lutem pelo seu diferencial. Você tem que criar o diferente para ir além. Eu acho assim que quando chega pessoas pedindo conselho a você sobre negócio, eu acho que o negócio está indo certo. Essa semana mesmo teve um rapaz que está empreendendo e está indo até bem, graças a Deus. Aí eu disse a ele, olha, cuidado, quando você começar a ganhar um dinheiro, quando você começar a se dar bem, o negócio estiver fluindo, não vá se iludir em comprar carro, porque carro é uma despesa a mais que você tem, carro é uma família. Aí essa semana, tem muitos anos que eu disse isso a ele, aí essa semana estava lá na loja e disse obrigado aí pelo que você disse, que eu segui, e depois teve um momento que eu tinha dinheiro para comprar um carro, aí eu me lembrei do que você disse, eu não comprei o carro. Aí com pouco tempo depois o negócio não estava bem. Aí eu usei aquele dinheiro para sustentar minha família. Se eu tivesse comprado o carro, tinha sido mais complicado. Eu acho que foram muitas lições, né? A primeira é que não é fácil. Não é fácil. Nem adianta. Se alguém disser que é fácil, está mentindo. Né? A segunda é você tem que ser muito resiliente, muito, né? E você tem que todo dia se reinventar. Eu acho que outro aprendizado é que você tem que estudar muito, muito. Cara, se você é dono de uma hamburgueria, estude sobre o hambúrguer, comece da história do hambúrguer e vá até os dias atuais. Procure saber quem são os melhores. Procure saber desde como fazer até como gerir o negócio. Acho que eu aprendi muito com Boca Burgers. A minha faculdade de engenharia, ela me ensinou muito a gerir, a trabalhar com pessoas, a trabalhar com insumos, né? E eu trouxe a engenharia para dentro do Boca Burgers. Eu acho que
aprender, acho que aprender, estudar, vai te levar longe. Então, se você tem um negócio, se você quer abrir um negócio, estude, procure saber, procure aprender. Eu aprendi muito com o Boca Burgers em todos os aspectos. Ser determinado, ter foco e ter pequenas metas para buscar um objetivo final. A gente aprendeu a lidar com o próximo, com os concorrentes, que o pessoal fala assim. A gente acredita que hoje tem espaço para todo mundo, porque se o nosso açaí não chegou a todo mundo na nossa cidade, que às vezes a gente se surpreende alguém dizer que não conhece, é porque tem espaço para todo mundo. A gente não chegou ali, tem espaço para todo mundo. A gente não atropela e não pensa nem em fazer mal nenhum, nem tem inveja de quem está aí chegando agora, ou de quem abriu próximo da gente. Nós tivemos até na época que a gente abriu o Açaí da Nanã, outro grande açaí abriu junto e teve espaço para todo mundo. A gente aprendeu a ter paciência e esperar, porque eu sou muito impulsiva e ele é a minha calmaria. Então, a gente aprendeu a esperar, porque tudo foi no tempo de Deus e está sendo no tempo de Deus. A gente vive dia após dia, a gente tenta sempre evoluir e que tem espaço para todo mundo, que dá certo, é só persistir. Sobre gratidão, né? Quando você faz alguma coisa para alguma pessoa, você jamais pode esperar que ela seja grata. Tem que fazer as coisas pensando que Deus vai te abençoar. Assim, você vai ajudar uma pessoa, mas nunca pense que ela vai lhe retribuir. Geralmente, quando você ajuda uma pessoa, em 70% vem em gratidão. Aí você está preparado para que venha gratidão e você vai se decepcionar, não vai estar disposto a ajudar ninguém. Então, quando ajudar alguém na vida, é bom a gente pensar assim: eu estou ajudando, mas eu sei que a recompensa vem de Deus. Então, eu acho que hoje a gente está no mundo da internet, né? E eu acho que quando começou a surgir os stories e tal, é uma ferramenta que ajuda muito a gente a divulgar o nosso produto. Eu acho que foi a partir daí. Eu lembro que na época que a gente começou, a gente fez algumas parcerias, né, com a galera que blogueirava, né, com a galera que queria crescer na internet. Eu lembro que um deles foi o Jean, o gordinho do Insta. Depois veio o Júnior do IN também, que ajudou muita gente. E eu acho que até hoje, eu acho que é muito importante isso, né? Claro que o boca a boca, ele é importante. E se o seu produto tiver qualidade, ele vai ter ele vai escalar por conta do boca a boca. Mas hoje o mundo digital tá aí para isso, para você escalar mais rápido. Eu acho que essa aí foi uma das ferramentas assim que fez a gente crescer muito, né? Hoje a gente tem o que? Acho que chegamos a 5.000 seguidores agora no Instagram. E, eu acho que hoje o mundo é isso. O mundo da internet tem que ser. Conhecer o público, o desejo e a necessidade de cada cliente. A nossa maior estratégia hoje é a internet. A gente tenta utilizar ela da melhor forma, com criatividade, com inovações. Como eu falei lá no início, com fotos autorais, a gente brinca muito com ela, a gente tenta mostrar a realidade do açaí, do cliente, da nossa cidade, porque não adianta eu botar alguma coisa ilustrativa e a gente não viver essa realidade. Então, a gente tem que vender o que a gente vive, o que a gente tem. Então, a gente trabalha muito com isso. Estratégia é aquela coisa, quando o cliente chega, você tem que atender bem e ver o que o mercado está, a tendência de mercado, né? Se o cliente chega procurando alguma coisa, aí você não tem, aí depois o cliente chega outro cliente pedindo, aí você tem que se ligar que tem que ter aquela mercadoria, porque 2 já pediu, então com certeza vai chegar o 3º, o 4º e assim sucessivamente. Bom, eu acho que eu comecei do nada, né? E sem querer começar. A verdade foi essa, porque eu tinha medo. Eu achava que não ia dar certo. Então, assim, foi muito bom ter a minha esposa do meu lado, dizendo, vamos, bora, vai dar certo, tal, vamos tentar. A palavra era essa.
vamos tentar. E a gente tentou, graças a Deus a gente conseguiu. Mas assim, o conselho que eu dou é procurem parceiros legais, e quando eu falo em parceiros não são sócios e também não são parceiros de relacionamento. São parceiros do mundo dos negócios, pode ser o seu distribuidor, pode ser o cara que, no meu caso, o cara que vende o pão, o cara que vende a carne, né? Pessoas que queiram que você cresça. Você, por exemplo, o cara que me vende o pão, quem não sabe, eu vou buscar o pão em Maceió. Meu pão não é daqui de Boca da Mata. E o cara é uma referência em Alagoas. O cara fornece para Careca, o cara fornece para todo mundo. Eu vou buscar o meu pão lá. Então, assim, tentem arrumar parceiros que queiram que o seu negócio se alavanque também. Estude muito o seu negócio. Quando eu comecei a estudar. Eu não saía da frente do YouTube. Eu passava muito tempo assistindo. Tipo, enquanto eu estava fazendo os hambúrgueres, moldando hambúrguer, eu estava com meu celular ligado no canal no YouTube, assistindo sobre hambúrguer, assistindo sobre pão, assistindo sobre várias coisas do meu ramo, né? Então é isso. Primeiro, coragem. Segundo, procurem pessoas que vão lhe ajudar. Estude e vamos para frente. Assim vai dar certo. Independente do ramo do negócio, você deve conhecer a demanda, a região e buscar inovar. Não tenho medo do novo. Mas a gente vai ter que abrir mão de uma coisa. Em tudo a gente tem que abrir mão de alguma coisa. E nem sempre abrir mão é deixar para lá, é deixar para trás. Porque quando você às vezes deixa uma coisa ali, você pode até voltar para buscar aquela coisa onde você deixou. Então, assim, se dê mais as coisas boas e as coisas necessárias da vida. Porque nem sempre o medo não vai lhe ajudar em nada. Então, nem sempre, também, já voltando para a coragem, não pode sair da nossa realidade a forma de pensar. Então, assim, você nem sempre vai deixar aquilo para trás para sempre. Então, você sempre vai voltar ali naquele ponto onde você construiu memórias, construiu vínculos. Então, se tem mais, vamos buscar mais, porque a vida é isso, a vida da gente... Sempre tem que tentar inovar, tem que trazer coisas novas para o dia a dia. Tanto na prática, a gente tem o delivery e tem o ponto físico. São ambientes totalmente diferentes. Então, a gente tenta trazer uma coisa que seja bom para os dois. E para a prática do próximo, para ajudar o próximo, vocês tentem sempre... sejam confiantes. Bastante confiantes, e tem a nossa experiência, tem gente que diz assim, se a gente ouviu de grandes empreendedores, eu falo na maneira dos mais antigos, mas vocês só estão há 4 anos, não sabe de nada não. Eu fiquei muito eu achei gratificante ser convidada para estar aqui respondendo e falando com vocês. Então, eu acredito que o que a gente pode trazer para vocês é a juventude, é a inovação, é mostrar que do pouco a gente consegue muito. Nós abdicamos de grandes coisas. Eu abdiquei, não abandonei, mas eu abdiquei de estar na clínica onde eu me formei, a prática clínica de fisioterapia. David deixou de trabalhar e ganhar, que para muitos é o certo, ganhar o salário mínimo, aquela coisa determinada. A gente quis mais, queira sempre mais. Hoje o comerciante, a pessoa que quer começar, ela tem que estar bem definida do que ela quer e bem organizada, bem atenada. E os desafios hoje é maior do que era antes. Hoje a gente concorre com a internet. Por exemplo, em Alagoas é um negócio que é desleal, a internet para nós, né? Porque a gente paga todos os impostos e quem é de fora vende sem nenhum imposto. Aí a pessoa vai pensando que é fácil, aí quebra a cara, aí se desorganiza. Então, é bom a gente estar definido o que a gente quer da nossa vida. Olá pessoal, espero que tenham gostado do documentário até então. A gente viu, né, a história de empresários locais que tiraram do zero a sua ideia, começaram com um pouco, utilizaram da criatividade para, em meio à dificuldade, prosperar. Eu acho que nada mais justo que a gente finalize esse documentário com as nossas dicas, já que a história desses empresários, ela certamente vai servir de inspiração para vocês. Mas a gente tem que deixar a nossa contribuição aqui. Eu acho que da minha parte, eu tenho como dizer para vocês que faça a sua ideia, coloque no papel.
organize ela, estruture ela muito bem. Só que não se atenha a isso. Tire ela do papel, porque o primeiro passo ele tem que ser dado. Os degraus só vão aparecendo, nesse ramo principalmente, à medida que você vai pisando sobre eles. A gente tinha até conversado, né? Primeiro você coloca o pé, que depois, a gente pode, se vocês forem pessoas religiosas, falar, né? Que depois Deus vai colocando o piso, os degraus, o chão. Então, estruturem a ideia para que ela seja robusta, mas não se mantenha no papel. Iniciem de alguma forma. Exato. Mas também não deixem de se apegar à inovação, né? Quem é empreendedor carrega na veia aquela essência de querer conhecer onde está inserido e a partir dali adaptar-se. É muito importante se adaptar ao público que você atende. Então conheça o seu público, estude sobre ele e busque a melhor forma de atendê-lo ou oferecer o produto. Como a Alan mencionou, é importante a gente tirar um projeto do papel. A ideia ela faz com que algo surja, mas só a ideia em si, de fato, não vai fazer com que o negócio, o projeto aconteça. Então tirem do papel, como o Alan já mencionou. Da mesma forma, Flávia falou sobre a importância de você se adequar ao público, entender as necessidades dos seus públicos. Nós somos professores, né? Vocês podem até não ter a perspectiva de que professor empreende, mas professor empreende sim, porque nós nos adaptamos às necessidades dos nossos públicos com muita frequência. Sim. Você atende um grupo X de alunos, a necessidade é uma. E aí você tem que pensar em formas de atender aquele público. Quando você entra numa outra sala de aula com outro público de alunos, as necessidades já são outras. E você tem que rapidamente se adaptar. Como empreendedor, como empresário de um nicho distinto, de um nicho diferente, como esses que nós vimos, que vocês viram no documentário, acontece da mesma forma. É buscar entender as necessidades e se adaptar ao público. E juntando essas duas ideias, há uma ideia para finalizar, que é a minha contribuição. Eu falaria sobre a consistência, sobre a disciplina, porque certamente você já ouviu muito a frase de que você pode fazer com que as coisas deem certo, basta querer, mas não basta só querer. O querer, ele só vai dar certo quando a disciplina está aliada no processo. Então você precisa de fato ter a disciplina, a consistência de fazer com que o seu produto chegue às pessoas certas. E que, acima de tudo, você consiga se manter constante durante o processo, apesar das oscilações que nós sabemos que existem no mercado empreendedor. Então, se agarrem às dicas que os empreendedores deste documentário forneceram para vocês, se agarrem às nossas dicas, porque nós empreendemos dentro da sala de aula e também fora dela. Afinal, os profs é o empreendimento, né? Exato. Exatamente. E abrir 6 treinamentos também. Exatamente, exatamente. Então, se atentem a essas ideias. E façam com que os seus negócios também saiam do papel, criem uma marca e cresça. Cresça, 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 porque empreender não é só sobre você crescer, mas é sobre você contribuir para que o outro também cresça. Ah, e se você, é claro, né, ficou interessado em saber mais sobre a vida desses queridos empreendedores, basta nos acompanhar e ficar atentos aí nos Profs Podcast, né? Os Profs Podcast. Nós estaremos convidando a todos. Não é isso, hosts? Exatamente. Para estarem gravando entrevistas conosco, certo? No nosso Os Profs Podcast. E você vai poder conhecer mais a fundo. Porque, é claro, o documentário foi maravilhoso, mas quer queira, quer não queira, o tempo ele é muito restrito. Isso. Né? Então nos acompanhe nas redes sociais, no canal do YouTube e tá tudo certo. Exatamente. E contemple esse projeto maravilhoso e enraize dentro de você a ideia central de tudo isso, que é pensar fora da caixa. E até a próxima. Tchau. Tchau.